Boa noite a todos. Eu me chamo Francisco. Moro em Itapipoca, que fica no estado do Ceará. Atualmente trabalho como auxiliar de enfermagem. A minha paixão pela área da saúde começou desde muito cedo, pois quase sempre eu estava em hospitais, pois fui uma criança cheia de problemas. Pneumonia, asma, essas eram apenas algumas doenças que tive na infância e que ainda hoje carrego sequelas. Mas eu fiquei bom mesmo não com a ajuda médica, e sim com a ajuda de um rezador que tinha por aqui pela região. E foi dele que escutei aquela história macabra. Tudo começou em uma noite de quarta-feira. Tive uma piora na minha pneumonia e tossia muito, tanto que até vomitava. Meus pais, muito humildes na época, não podiam me levar aquelas horas para um hospital, pois ficava muito longe de nossa casa e também porque não tínhamos dinheiro para o carro. Foi então que meu pai teve a ideia de me levar ao Senhor Apolônio, um homem que rezava nas pessoas. Rezadores são pessoas tipo curandeiros, que curam tanto pela fé como fisicamente. Pois bem, meu pai me levou lá na casa dele, que ficava bem afastado da cidade, um lugar totalmente isolado. E naquela escuridão eu mal via meu pai, que me levava na sua bicicleta. Assim que chegamos na casa do rezador, meu pai bateu na porta e o chamou umas 2 vezes. E lá de dentro da casa começamos a ver uma iluminação amarelada, que vinha da chama de uma lamparina. Ele então abriu a porta e entramos. O Senhor, muito humilde, rezou em mim e mandou meu pai fazer um chá de algumas ervas e plantas que ele havia dado, e pediu para que a gente voltasse lá mais outras 6 vezes, para fazer um ciclo de 7 dias. Nós então fomos para casa e meu pai fez um chá daquelas ervas, e eu tomei. O chá não era bom, mas me deixou bem melhor da minha tosse, e diminuiu a minha falta de ar, e fizemos como o Senhor Apolônio pediu, e retornamos lá nos outros dias, até que numa certa noite ele nos contou sua história macabra. Na terceira noite que fomos no rezador, o meu pai perguntou se ele não tinha medo de morar ali sozinho. Ele riu e falou que medo só tinha de 2 coisas. A primeira era de gente, porque essas sim podem fazer mal uns para os outros, e que ali na mata ele tinha paz. Meu pai, muito curioso, perguntou pela segunda coisa que ele tinha medo, e foi aí que ele completou seu discurso, dizendo que houve um caso que o deixou com muito medo, e que ele jamais iria esquecer. O rezador viu uma besta que parecia ter saído do inferno. E a partir de agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse caso em primeira pessoa, assim como ele nos contou. Tudo ocorreu há muito tempo atrás. Eu ainda estava começando com as minhas rezas e aprendendo tudo com meu avô, pois foi dele que herdei esse dom de curar as pessoas. Na época eu saía com ele por esses sertões rezando no povo e dando remédio para as pessoas que não podiam ir para a cidade para se consultar com o médico. E foi numa dessas viagens que aquilo me ocorreu. Era uma noite de lua do mês de agosto. Eu e meu avô tínhamos ido à casa de um homem que estava muito doente. Rezamos nele e depois tomamos café e ficamos numa prosa até umas horas. Depois seguimos a pé para nossa casa, que ficava bem longe, e no breu da noite só ia nós pela estrada do sertão. Ele ia me ensinando do poder das ervas que tinham ali pela mata. Foi quando do nada começamos a ouvir um tropelo muito alto, que vinha bem ao longe. Meu avô, mais sábio que eu, me mandou logo correr, e sem duvidar apenas corri, mas não entendi o porquê. Quando achamos um pé de jatobá, subimos nele. Perguntei para o meu avô o porquê da gente estar fazendo aquilo, mas meu avô me pediu silêncio e me mandou esperar, que logo eu ia saber. Então me calei e só fiquei escutando aqueles tropelos, que iam ficando cada vez mais alto. Foi então que ao longe avistei uma coisa vindo correndo. Era um negócio todo preto,
e sem forma alguma. Mas quanto mais aquilo se aproximava, com mais medo ia ficando, porque aquilo era algo que eu não conhecia. Sabia que era um animal, só que era muito estranho. As suas pernas eram tortas e muito grande, as mãos também, só que era com os cotovelos que aquilo corria. E ele vinha muito rápido pela mesma estrada que a gente estava. Na hora que aquele bicho chegou perto do pé de jatobá, ele parou e de uma vez ficou em pé, que nem um homem. Aquele bicho era muito maior que meu avô, que era um homem muito alto, e fedia a carniça. Sua cabeça era grande e parecia estar toda suada. Suas orelhas eram grandes e caídas, uma coisa muito feia. Me tremi todinho e estava perto de desmaiar. Foi quando meu avô me segurou e começou a rezar uma certa oração. E aquele bicho ali bem na nossa frente, cheirando o ar. Era como se ele estivesse procurando por nós. Foi então que aquela coisa novamente colocou os cotovelos no chão e se pôs a correr de quatro que nem um animal. Quando aquele bicho finalmente foi embora, o meu avô me disse: "Tá vendo, Apolônio? Isso daí é um lobisomem. A mistura de um homem com um bicho. Carrega essa maldição quem é o sétimo filho de uma família, ou quem é mordido por um bicho igual. Quando tu escutar o barulho que isso faz, tu já se prepara para correr, pois coisa boa não é. E esses lobisomens do sertão só param quando pega um. Essa noite a gente vai ficar aqui, porque ele pode estar escondido na mata. Esses bichos são espertos, e aquele deve estar de tocaia na mata esperando pela gente." Nós então passamos a noite em cima do pé de jatobá. O medo de me encontrar novamente com aquilo foi muito grande, mas para minha sorte nunca mais vi aquele ser. É por isso que tenho medo apenas de duas coisas: da maldade do homem e também do lobisomem. Quando o Sr. Apolônio nos contou aquilo, fiquei me borrando de medo, pois conhecia a lenda do lobisomem. Mas escutando ele falar do seu encontro com a fera, tive mais certeza da existência dessa criatura. Eu ainda fui mais algumas vezes na casa do rezador, e ele me deu uma boa sobra de ervas, e com sua reza e remédios caseiros, fiquei bem melhor das minhas enfermidades, e nunca mais visitei aquele senhor outra vez. E hoje, nem sei se ele continua vivo, mas guardo na lembrança a sua história, que foi algo que me deixou com muito medo.